Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Boni Esportes. Conto com o seu like aí no vídeo e a sua inscrição aqui no canal, hein? Estamos chegando, começando mais um Fox Sports Rádio nessa segunda-feira, que eu vou falar igual pra vocês, se esse programa, quando for 3h25, ele terminar na hora, porque esses caras mudaram muito, esses caras foram alimentados hoje com carne crua. Você imagina o que tem de assunto hoje aqui. Tem o bicampeonato do Corinthians, a polêmica da arbitragem, teve helicóptero, tem o Vasco perdendo o título pro Botafogo no último segundo, tem o Renato Gaúcho falando, eu fico, não vou não. Vou não, tá vendo? Ficou bem com todo mundo, Renato, o rei do marketing. Tem o Cruzeiro, que só eu acertei que ia ser campeão. Mano Menezes, parceiro. Então, tem tudo isso e muito mais, nós vamos pro intervalo. Mas vocês estão muito macambúzio aí. Cadê os animadinhos do programa? A gente já volta. Vamos ver se os macambúzios dão um sorrisinho aí, ó. Abertura do programa. A gente já volta. Estamos no ar, começando mais um Fox Sports Rádio. Pode falar, os caras, a gente foi começar o programa ali no primeiro break, os caras estavam tão macambuzos e tão pra baixo, num dia de final de campeonato, um dia de polêmica, que eu falei, quer saber? Todo mundo vazou. Hoje vai ser o Fox Sports Benja, tá certo? Os caras tudo com cara de cemitério aí, meu. Os caras meio fazer programa assim, ó. Pascoal tava assim. Então eu falei, como diz o Sormani, ele foi na rodoviária, pegou um ônibus lá de Rolândia. Você pode mandar suas mensagens pra mim, porque só eu vou fazer o programa hoje, no Twitter, hashtag FS Rádio Brasil. E vocês podem mandar WhatsApps também. Você, torcedor do Corinthians, torcedor do Botafogo que tá me xingando, torcedor do Grêmio, torcedor do Bahia, torcedor, todos os campeões Cruzeiro. Aí, do Cruzeiro. Eu falei que o Cruzeiro ia ganhar, mano Menezes. Pena que o senhor Mano não tá aí. Podem mandar 011-99390-4545. Vamos chamar os destaques do programa, que o pessoal desceu na diretoria. Eles estão lá na direção. Se eles resolverem voltar animadinho, eles fazem o programa. Senão vamos nós aqui, Fox Sports Benja. Ô, produção, chama os destaques de hoje aí. Pascoalzito, não teve a irreverente bandinha no Allianz, mas a festa foi do Corinthians da casa palmeirense. Em um jogo polêmico, com pênalti marcado e depois desmarcado, o Timão venceu no tempo normal e depois bateu o rival nas penalidades. Cássio foi mais uma vez o herói corintiano. Só festa do lado alvinegro. Muitas vezes acontece de quando é criticado, de querer ficar nervoso, ficar bravo, e não, a gente baixou a cabeça, continuou trabalhando e é merecedor desse título. Honrado demais mesmo, assim, de estar nesse clube, principalmente com essas pessoas que trabalham comigo, tanto comissão, diretoria e atletas. E do lado palmeirense, só o presidente Maurício Gagliotti falou, reclamou, o que o mandatário corintiano não concordou. Um campeonato manchado. Um campeonato em que a gente sente vergonha. E o que eu digo ao torcedor palmeirense, esqueçam esse campeonato. O Palmeiras é muito maior do que um paulistinha. Ele não pode falar que é o paulistinha, né? Porque até a semifinal ele achava que era um paulistão, né? Perder é duro. Festa em preto e branco em Sampa. E as mesmas cores no Rio de Janeiro. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Aliás, tem coisas boas que só acontecem com o Glorioso. Vitória emocionante no tempo normal e depois dos pênaltis. Com a palavra Alberto Valentim, o homem mais bonito do futebol mundial, segundo o nosso Flávio Gomes. A gente tinha feito um pacto lá atrás, que se nós fôssemos campeões, viríamos todos juntos aqui. O João fazendo esse sacrifício para estar aqui, tá? Já em Minas, o favoritismo era alvinegro, mas brilhou mesmo o Cruzeiro.
Mais um título no currículo de Mano Menezes. Colhemos o fruto de um bom trabalho, de uma boa campanha e somos campeões com merecimento. E também tem festa azul no Rio Grande do Sul e a comemoração é dupla. Além de confirmar o título, o Grêmio ganhou o fico de Renato Gaúcho. Em reconhecimento todo o trabalho com o presidente, diretoria e essa torcida, o carinho todo que ela tem por mim e o meu grupo, eu vou ficar, agora é com o presidente. E agora o mistério continua na Gávea. Quem será o novo treinador do rubro-negro? Por falar em vermelho e preto, o Vitória foi vice na Boa Terra. A festa é do Bahia! 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 Você já viu que o Fox Sports Rádio está campeão hoje. Como campeão é o nosso Oswaldo Pascoal, hoje homenageado pela Cidade das Abelhas, que fica em Budas Artes. Parabéns, Pascoalzito! Isso pode acontecer. E parabéns também ao Sheik, que sentiu o gostinho doce do Paulistão e também se esquivou de algumas ferroadas. É uma situação diferente, né? Abelhas, né? E eu fiquei pensando o seguinte, como que o torcedor traz abelhas para o estádio, né? E foi isso que eu fui perguntar ao delegado da partida. Por falar em abelhinha, parabéns também ao Flavinho, que pilotou o helicóptero corintiano que sobrevoou o Allianz Parque. Flavinho, sempre voando. Não é um crime de lesa pátria. Só isso. Ah, meu Deus do céu, o programa tá bom. Mas olha, eu soube que os crápulas desse programa foram advertidos pela direção. Então, olha só, eu vou falar assim, quando eu falar pirlim pim pim, eu amo Benjamin, eles vão aparecer. Pirlim pim pim, eu amo Benjamin. Tudo sorridente. Nem pirlim pim pim você sabe falar. Falei pirlim pim pim, eu amo Benjamin. Vocês desapareceram. Então, olha, não vou me enrolar não, porque tem muito assunto. Aí o Brasil inteiro quer ouvir o Pascoal, o Manozinho, o Flavinho, o Fábio Sormani, tá bom? Audiência máxima pra variar, a gente já volta. Aí tá aí, é rápido. Vai. Vai. Serve pra abrir. É isso aí, estamos chegando, já sabe aí, vamos entupir de Twitter aqui com a hashtag FS Rádio Brasil. Vamos mandar muitos WhatsApp, 011 99390 4545. Cadê o hino do bicampeão paulista? Não tem hino? Nunca tem hino nesse programa. Sempre tem. Não vai ter hino. Não vai ter, não vem. Exatamente, não tem hino, coisa nenhuma. Nunca teve. Não tem. Ah, tem o hino do bicampeão paulista. Não vem com palhaçada que nunca teve. Então, pera um pouquinho, antes de colocar. Vai ter de colocar do Náutico, do Grêmio, do Figueirense. Aí o hino do bicampeão paulista 2017 e 2018. Mas antes da gente falar de todos, nós vamos falar rapidinho, tá? Não vamos falar muito não de Corinthians e Palmeiras. Mas esse vídeo tá rodando até lá onde o Flavinho nasceu, em Aldebaran. Olha o vídeo. Em várias línguas, inclusive, estão com legenda. Tá legendado, tudo. Roda. Aí dá 10 minutos, tá 3-0, uma blitz. Não, eu não falei isso. O quê? Eu falei que o Corinthians tinha que atacar desde o início. Eu estou dizendo que bota aqui, eu não acredito, o Corinthians pode até fazer isso, mas eu não acredito que o Corinthians vai ser o campeão? Palmeiras. Nossa! Na quinta-feira passada, o senhor me perguntou a mesma coisa e eu disse pro senhor, ficarei muito surpreso se o Palmeiras não for campeão paulista. Para mim, o Palmeiras vai ser o campeão paulista. Não consigo enxergar de outra forma. Eu já... Uma surpresa. Ficou surpreso? Foi com o apito, fiquei uma surpresa. Fiquei surpreso. Fiquei surpreso com a ação do apitador da partida. Eu não fiquei surpreso porque eu já conheço, sei como é que é o modus operandi. A atuação do Palmeiras, você ficou surpreso também? A atuação do Palmeiras... Você gostou? O Palmeiras jogou bem? O Palmeiras encurralou o time do Corinthians. Onde? O Corinthians, depois que fez o gol, não jogou praticamente. Mas o Corinthians, o Palmeiras não dava um chute a gol? Mas espera um pouquinho, vocês não estão deixando eu acabar a frase. Verdade. Só que o time do Palmeiras não teve poder de conclusão. Armava jogadas, teve muito mais posse de bola que o adversário. O Antônio Carlos foi primário, infantil, juvenil nessa jogada, perdão.
Se ele tomou a frente do lateral para fazer a jogada... Eu falei! Mata a jogada. Muito jogo para pouco jogador. Se tomou a frente do lateral, mata a jogada. Não achou. Isso é primário no futebol. Primário, isso é absurdamente primário. Não pode fazer essa volta. O zagueiro não pode permitir isso. Antônio Carlos, você foi primário no futebol. Infantil, juvenil, né? Não dá. Não dá. Outra coisa. Quero manifestar aqui, primeiro, parabéns para o auxiliar número 1 da arbitragem. Eu não vou falar o nome de ninguém. Parabéns para o auxiliar número 1 da arbitragem, porque ele conseguiu ver um bico da chuteira dando condição de impedimento para o William. Parabéns. É difícil de ver. Parabéns. Mas estava. Quando vê, a gente tem que elogiar. Parabéns. Parabéns. Parabéns para o árbitro que não deu um pênalti pedido para o Borja no primeiro tempo, que não aconteceu nada. Nada. O Borja já vinha caindo quando chegou o Ralf para a marcação. Parabéns para o árbitro. Parabéns. No segundo tempo, a coisa mudou completamente de figura. No segundo tempo é outra história. Foi pênalti no... Quando chegarmos à imagem do pênalti, ainda não chegarmos, para mim foi pênalti. Foi. Eu explico para vocês porque foi pênalti. O Dudu dá um tapa na bola, o Ralf dá no joelho do Dudu e impede que ele chegue na bola. Depois ele toca a bola. Na minha visão, eu não vou brigar com a imagem, porque eu aprendi ao longo dos meus 40 e tantos anos de profissão que não dá para discutir com a imagem. E todos esses ex-árbitros que falam hoje de arbitragem apitaram pênaltis semelhantes. Todos! Todos! E muitos eu vi apitar. Todos! Eu não estou dizendo um ou outro, estou dizendo todos deram pênaltis semelhantes. Ó, primeiro no joelho, depois na bola. Para mim foi pênalti. Ó, primeiro no joelho, depois na bola. Pênalti. Ponto. O árbitro da partida marca o pênalti e fica olhando desesperadamente pedindo uma ajuda divina. E essa ajuda divina não vem. Leva 4 minutos, 5 minutos, até que o quinto árbitro se desloca do centro do campo e vai ao quarto árbitro. E o quarto árbitro chama o simpático árbitro da partida para lhe dizer o que aconteceu. E diz a ele, está na súmula, você decide, mas para mim pegou primeiro na bola. Se é o árbitro quem decide, por que ele não decidiu o que ele tinha marcado? Porque há, no meu modo de ver, uma interferência claríssima do extracampo nesse lance. Para mim, deixa eu tomar a minha premissa, depois eu não vou falar nada, eu deixo vocês falarem. Para mim foi pênalti, ponto. O árbitro marca, convicto, ninguém vai conseguir me convencer, ninguém, de que o cara do outro lado, que tem 3 caras na frente dele, consegue ver melhor do que... Abre a tela que você vai ver o árbitro ali, ó. O ângulo de visão do árbitro é muito melhor do que o cara que tá ali. Tanto que ele não se manifesta. Em nenhum momento ele se manifesta. Nada, não tem manifestação nenhuma. Nenhuma. Nada. Ele vai se manifestar 4 minutos depois. Aliás, tem até cronometragem, diz que foi 2 minutos e 55 na cronometragem, a manifestação. Perdão. O Campeonato Paulista, o campeonato mais rico da federação, tem a obrigação de ter árbitro de vídeo. Obrigação. Olha aí, primeiro na perna, depois na bola. Para mim é claro. Para mim é claro. E eu não vou discutir com a imagem. Depois, eu já vi todos esses ex-árbitros que falaram dar pênalti no lance semelhante do Henrique. Todos eles já deram. Ninguém se manifestou. Passou batido o lance do Henrique e ninguém fala nada. Ninguém fala nada, rigorosamente nada. Dá a mão. O Henrique abriu o braço. Ele concorre para que haja aquilo. Na minha opinião. Eu não vou falar mais nada. Abre o braço. Depois vocês não, mas não tem como a gente não falar. Depois vocês discutem. Foi pênalti do Henrique. O que houve ontem, o o senhor apitador fez ontem, foi uma das maiores barbaridades do futebol, na minha visão. Opa. Uma das maiores barbaridades do futebol. Agora, olha a bola ali, ó. Olha ali, ó. Abre o braço, estão de brincadeira. Olha ali, ó, dá uma olhada. Pai do céu. Olha aqui, pênalti. Você já viu marcar esse tipo de pênalti? Você que tem casa, já viu marcar isso? Várias vezes.
Nesse jogo não valeu. É só isso. Ó, não, o movimento dele recolhe o braço, Pascoal. Mas pega no braço. Não, mas eu sou a favor de mudar a regra. Bateu no braço, independente de ser pro ataque ou pro defesa, tem que marcar. Mas eu já vi a sensibilidade. A arbitragem tem que ter a sensibilidade pra saber. Calma. Já vi vários pênaltis serem marcados. Vou falar 30 segundos. 30 segundos só. Eu não quero falar. 30 segundos. Eu não vi isso aí que você viu. Eu também não. O pênalti do Dudu não foi absolutamente nada. Eu acho que não tem nem polêmica. A polêmica... Calma. Eu também achei que foi pênalti. Claro que tem polêmica. No Central Fox falou que não foi. Não, senhor. Então você viu errado. Eu falei que foi pênalti. O Zinho falar que não foi, o Edmundo falar que não foi. Não, que eu tive dúvida e eu, no momento, não marcaria. Pra mim não foi absolutamente. Mas foi pênalti daí e foi pênalti em cima do Borja também. Pra mim não foi. Não foi nada. Depois eu vou dar minha opinião. Pra mim não foi absolutamente nada. O estranho é 8 minutos para marcar o pênalti. Isso é o negócio. Para desmarcar o pênalti. 8 minutos para desmarcar um pênalti. Não tem necessidade disso. Agora, tem interferência externa? Eu falei sempre isso. Na minha opinião, tem. Só que eu não tenho como provar. Quando teve aqui o Sandro Meirahit, no Fla-Flu, que demorou 13 minutos, aquele lance, nós trouxemos o Coronel Marinho aqui no dia seguinte. O Coronel Marinho veio, que é o chefe da arbitragem, trouxe o rádio. Lembra? Você estava? Trouxe o rádio, falou que era impossível ter alguém comunicando por causa de frequência. Ok, então eu não posso provar. Que eu acho que tem. Como teve lá Palmeiras e Chapecoense, foram buscar o Egídio, estava expulso, estava no vestiário. O jogo do Santos também, o ano passado. Santos e Flamengo na Vila, foi marcado o pênalti em cima do Bruno Henrique e voltou também. Na minha opinião, todos têm, só que não tenho como provar. Segundo, pra mim, o problema do jogo foi esse. O Palmeiras não jogou nada. O Palmeiras foi uma decepção. Eu aqui na sexta falei, acho que o Palmeiras vai ser campeão. Mas time jogando em casa, o Palmeiras não jogou nada. Tem a polêmica da arbitragem? Tem. Agora que o Palmeiras não jogou nada, não jogou. Mas não dá pra falar? O Cássio assistiu o jogo ontem. Deixa o Mano falar. Como o Jair só assistiu semana passada. Acho que o Mano vai fazer um contraponto em relação ao Pascoal depois. Você tem que fazer uns 16. Eu respeito todas as opiniões. Eu acho que o pênalti aí que o árbitro marcou, depois ele desmarcou bem. Eu acho que gera sim uma polêmica, gera interpretações diferentes do fato. Eu entendi que o Ralf pega primeiro na bola. Eu acho que o Ralf, na hora da marcação, ele calça a bola, na sequência existe um choque com o Dudu. 2 minutos antes, acontece o mesmo lance, só que pelo lado direito do ataque do Palmeiras e lado esquerdo da defesa do Corinthians. É um lance envolvendo ali o Sid Clay com o Keno. Exatamente a mesma coisa. O Sid Clay, ele pega a bola, depois na sequência, pelo fato de estarem disputando a bola, ele acaba atingindo o jogador do Palmeiras. O árbitro não adotou o critério de ter marcado o pênalti, diferente do lance do Ralf. Mas ele marcou o pênalti, mano. Não, mas peraí, é diferente. Ele usou critérios diferentes, Pascoal. Usou critérios diferentes para a mesma jogada, envolvendo jogadores diferentes. Mas foi exatamente o mesmo lance. São situações diferentes. Não são situações diferentes. São situações idênticas. O Sid Clay, ele pega a bola, na sequência ele atinge o Keno. O que não caracteriza o pênalti. E o jogo seguiu, o Corinthians pegou a bola, enfim, o jogo continuou. Nesse lance, ele entende. Se você analisar a trajetória da bola, Pascoal, nitidamente dá pra ver que o Ralf ele calça a bola, depois ele atinge o jogador do Palmeiras. Esse é o meu ponto de vista. Você tá olhando o movimento da bola, olha o movimento da perna do Ralf. Você falou que você não ia falar mais nada. Eu vi, Pascoal. Da mesma forma que eu respeitei o seu ponto de vista, eu tô colocando a minha opinião. Ele sabe que eu pondero com a educação. Não, claro. Com certeza. Vamos só parar de mentir nesse programa. Eu respeito porque ninguém respeita. Não é verdade. Porque, Pascoal, na hora que o Dudu ele domina a bola, ele vai pra linha de fundo, o Ralf ele calça, ele pega, no meu entendimento, primeiro a bola e na sequência o joelho dele bate na perna do Dudu. Tanto que o bico da chuteira do Ralf tá primeiro na jogada do que a bola, porque o joelho dele tira a perna do Dudu. Pascoal, não acho. Eu acho que primeiro encosta o bico da chuteira na bola e na sequência o joelho na perna do Dudu. Mas ok. Se há discussão, mantém-se a opinião do árbitro. Eu questiono também, assim como o Benja, eu acho que são duas discussões distintas. A primeira, se foi pênalti ou não, e a segunda, o que todo mundo vai concordar, é a demora na marcação ou não da penalidade. Existiu ali um conflito entre quinto árbitro, quarto árbitro, o bandeira, enfim, foi uma salada. Presidente, vice-presidente. Presidente da comissão de arbitragem, vice-presidente da comissão de arbitragem, 3 delegados. Todo mundo apitou o jogo nesse momento. Eu acho que já que o quinto árbitro, ele participa também do jogo, assim como o quarto árbitro também, e os assistentes, como o próprio juiz da partida, eles têm que, rapidamente, num lance desse, se aglomerar eles para poder decidir o que vai acontecer. Não tem que ficar falando no microfone. Quando tá todo mundo gritando na orelha do árbitro, um time tá na orelha do árbitro, outro time tá na orelha do bandeira. Um banco tá no quinto árbitro, o outro banco tá no quarto árbitro.
todo mundo grita e ninguém ouve nada. Eu acho que o árbitro ele tem que chamar o grupo deles ali, o quinto, o quarto, os dois bandeiras e o próprio árbitro da partida, para poder fazer logo ali uma avaliação do que aconteceu e marcar efetivamente a cobrança de pênalti ou então desmarcar o que foi marcado. Eu entendo isso. Eu acho que o árbitro ali, ele teve culhão pra fazer o que ele fez, mas é verdade. É verdade. Inclusive, ele foi humilde em voltar atrás, porque diferente daquele Thiago Peixoto, que no jogo do Corinthians com o Palmeiras na Arena Corinthians, ele expulsou de maneira injusta o Gabriel. E foi avisado que estava errado. Foi avisado pelo quarto árbitro, que estava equivocado tira essa a marcação palavra dele. humilde, pelo amor de Deus. Não, mas eu acho que foi. Humilde. Eu acho que ele foi. Porque, Zinho... Ele foi eu não vou nem falar a palavra. Eu entendo, pelo menos a minha avaliação. Ele foi um medroso, pra não falar outra coisa. A minha avaliação é que ele voltou atrás. Ele ficava olhando pro lado de fora. Tô pedindo pelo amor de Deus. Todo mundo falando no ouvido dele, ele tava convicto. Pera, Zinho. Peraí. Você não tá convicto? Nós estamos no ar, está no ar com a gente. Você precisa acalmar, caraca. Com o árbitro Marcelo Aparecido, o árbitro de ontem, de Corinthians e Palmeiras. Isso, respirem. Ô, Marcelo Aparecido, boa tarde. É o Benja que tá falando. Tudo bem contigo? Boa tarde, Benja. Tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde, prazer falar contigo. Ô, Marcelo, hoje você é o nome mais falado desse fim de semana, desse domingo e dessa segunda, tem sido você. Imagino até que você não deva nem ter dormido direito. O pessoal quer fazer um monte de perguntas para você. Uma que eu pergunto é o seguinte, Marcelo, eu também acho que não foi pênalti, tá? Eu acho que não foi no lance do Dudu com o Ralf. Mas por que 8 minutos para voltar atrás, Marcelo? Bom, Benja, por causa da dificuldade da comunicação e a dificuldade em controlar os jogadores. Você pode ver que mesmo depois de tomar a decisão, quando a informação do quarto árbitro chega para mim, aí a equipe do Palmeiras passa a pressionar, certo? Mesmo quando eu estou levando a bola para o tiro de canto, os jogadores do Palmeiras pegam essa bola e querem levar para a área. A comunicação foi dificultada por causa da pressão dos jogadores. Jogadores falando comigo, jogadores falando com o quarto árbitro, jogadores falando com o assistente. Seria a mesma coisa de eu estar falando com você agora, ter 5 pessoas falando simultaneamente aqui comigo e mais 5 pessoas aí na mesa falando com você ao mesmo tempo. Será que você conseguiria me ouvir claramente? E eu passo por isso aqui também, porque eu tenho um ponto eletrônico, eu tenho 60 pessoas falando comigo no ponto e mais esses 5 loucos aqui. Fábio Sormani, faz tua pergunta para o Marcelo Aparecido Souza. Marcelo, boa tarde para você. Eu queria te perguntar o seguinte, por que é que você leva em consideração a opinião de quem está mais longe do que você no momento do pênalti? Para mim foi pênalti. Para mim foi pênalti. E acho que você acertou. Quer dizer, como é que você abre mão da sua decisão em nome de uma pessoa que está pelo menos 6 metros longe de você? Você era a pessoa mais próxima do lance. Por que você voltou atrás dessa decisão? Isso é o que chama a atenção de todos. Vamos lá, então. Boa tarde, Sormani. Eu volto atrás da minha decisão, por quê? Porque eu me encontro numa visão atrás da jogada. E nosso plano de trabalho foi, vocês devem ter percebido durante o campeonato que o quarto árbitro corre lateralmente, próximo à linha lateral. E ele tem uma visão lateral da jogada. A lateralidade da jogada, ele consegue observar melhor. No plano de trabalho, foi combinado que ele fazia essa movimentação. Você pode discordar de mim, mas é essa a realidade, Sormani. Ô Marcelo, Oi. Nós temos a imagem aqui. Quem está mais próximo e quem tem a melhor visão é você. Não. No quarto árbitro, Marcelo, o quarto árbitro tem pelo menos 3 jogadores na frente dele. O próprio Ralf tem mais um jogador do Corinthians e ele não tem a visão para falar o que ele falou para você. Olha só, Sormani, a visão que eu tenho é do toque. E eu sei que ele tem uma visão lateral. E com essa lateral, pela minha experiência, pelo meu tempo de arbitragem, eu sei que é a visão melhor para se ver a jogada. Ele está lateralmente, ele pode ver se há ou não o toque na bola. A minha dúvida é se havia tido toque na bola, certo? Porque o toque é bem sensível na bola, inclusive não muda nem a direção da bola, porque uma das nossas referências
é a mudança de direção da bola. Se o Ralf pega a bola e ela mudasse de direção, seria fácil para mim detectar que não havia infração, mesmo tocando o Dudu depois. É que o toque dele é tão sutil que nem muda a direção da bola, certo? Agora, o quarto árbitro, com uma visão lateral, que foi trabalhado, que foi treinado no plano de trabalho, que foi estipulado no plano de trabalho antes do jogo, eu sabia que ele tinha uma visão lateral. Ele vem até mim, depois de eu conseguir o contato com ele, porque o quinto árbitro, o Alberto Poleto, ele consegue me ouvir e fala para o Adriano: Adriano, ele quer falar com você. Vai lá e fala com ele, porque o Adriano fica tentando controlar a área técnica, entendeu? Do Corinthians. Calma que eu vou lá. Calma. Adriano, ele está te chamando para você ir lá. Deixa eles aqui comigo e vai você lá falar para ele. Aí ele vai até mim. É uma decisão difícil, porque nós podemos mudar o resultado do campeonato, certo? Ele vai até mim e diz: Marcelo, para mim, toca na bola, mas a decisão é sua, porque eu sou o árbitro, a decisão final é minha. Eu olho direto nos olhos dele, olho no olho, e aí ele me passa essa informação. Após ele passar essa informação, eu vou até as duas pessoas que estavam envolvidas na jogada e passo para eles o que aconteceu, o que eu marquei e o que o meu quarto árbitro, que tinha uma visão lateral, me passou, que era a melhor visão da jogada, que seria a melhor visão da jogada lateral. Essa, tanto é que se você for olhar, você só consegue detectar que o Ralf toca na bola com uma câmera lateral ou a câmera do fundo. Se não tem essas imagens da câmera do fundo e da câmera lateral, todo mundo estaria comigo que seria pênalti. Ô Marcelo, o Zinho, o colecionador de títulos, vai fazer uma pergunta para você. Não é nem pergunta, né? Eu continuo com a minha convicção. Eu, no lugar dele, na primeira imagem ali, na hora do jogo, eu não daria o pênalti, né? Porque eu tive dúvida do lance. E eu também percebi que o Ralf toca a primeira bola. Há um contato, mas ele toca na bola. Eu acho apenas que na minha opinião, ele não deveria voltar à decisão que ele tomou. E ele não teve essa convicção. Todo momento ele corre, olhando muito para o lado de fora, esperando vir uma confirmação de sim ou não daquilo que ele marcou. Faltou ele, como ele acabou de falar, a decisão final é dele manter aquilo que ele marcou, né? Eu acho que a discussão aqui seria aquela coisa que a gente fala, que já aconteceu várias vezes. Foi pênalti, não foi pênalti, aquela coisa do botiquim, do amigo. Não, houve uma interferência de fora. A discussão maior para mim hoje está sendo, não é se foi pênalti ou não foi, é se a decisão dele foi por causa da pressão externa. Foi, ô Marcelo, o Zinho perguntou, a tua decisão foi por causa de pressão externa? Não, em nenhum momento. Boa tarde, Zinho. Você me conhece, Zinho. Eu já trabalhei em jogos com você de auxiliar técnico do Jorginho. Você mesmo disse que você teve a visão e achou que realmente o Ralf toca na bola. Mas por que você achou? Porque você tinha uma visão lateral da jogada. Você está vendo a imagem da TV, que é uma visão lateral, que é praticamente a visão que o quarto árbitro tem. Eu não tenho essa visão. Eu estou dentro do campo, eu não tenho essa visão lateral. Por isso que você, no momento, como você me disse anteriormente, você percebeu que o Ralf tocou na bola. E eu marco, se você olhar a imagem, eu marco convicto o pênalti, porque eu tenho uma outra visão, certo? Você vê aí que eu marco o pênalti imediatamente. O que muda? O que muda é que quando eu marco, eu ouço uma informação do quarto árbitro. Canto. Entendeu? Canto. Inclusive, ele fala canto, quer dizer, tiro de canto. Aí vem os jogadores do Corinthians me pressionar, certo? Vira aquela confusão toda. Eu aplico o cartão no jogador do Corinthians, o Balbuena, certo? Nesse momento, eu volto a ouvir. Marcelo, para mim, bola. Aí, opa! Aí ele tá com os jogadores lá da equipe do Corinthians pressionando ele, tem gente falando com o assistente, o Anderson Moraes Coelho, da comissão técnica do Palmeiras, tudo isso simultaneamente.
tudo isso é gente falando comigo, e aí eu tô tentando ver ele, eu tô tentando buscar ele. Vamos lá, Adriano, certo? Calma aí. Nenhum momento. Agora, Adriano, por favor. Entendeu? Eu chego um momento que eu tento ir pro meio de campo, porque aqui, ó, na Europa, você jogou por todo mundo aí, senhor. Você sabe que na Europa, se manter uma distância da arbitragem, o árbitro pode chegar, se reunir com seus companheiros e falar, olho no olho, claramente, o que o companheiro acha daquela decisão. Aqui a gente tem dificuldade até para se reunir. Porque quando a gente se reúne, é uma equipe que vem, outro que vem, não vem 2 jogadores, vem os 22 jogadores. E você tira um, aí o outro encosta, você tira o outro encosta. Essa é a nossa dificuldade. E a gente ainda não conseguiu uma solução para isso. Você tá entendendo? Ô Marcelo, o Pascoal vai te fazer uma pergunta. Antes do Pascoal falar, deixa eu só fazer um negócio que... Por exemplo, você deu um cartão amarelo pro Balbuena por reclamação. Aí você desmarcou o pênalti. Você, então, poderia ter retirado o cartão amarelo também ou não? Não, por causa da forma assintosa. A forma como ele se dirigiu à minha pessoa. E se ele tivesse ferido a minha integridade moral, certo? Ele seria expulso. E isso não cabe, entendeu? É claro que eu tenho ciência que eu me equivoquei, que eu provoquei isso daí, que houve uma demora para reiniciar, certo? Mas isso também, não, o cara não pode fazer o que ele fez e sair impune. Assim como o Moisés também tomou um cartão amarelo também. Entendeu? Entendi. Ô Pascoal, faz sua pergunta pro Marcelo Aparecido Souza. Nós no futebol brasileiro conseguimos inverter muitas coisas, né? O futebol brasileiro não tem o árbitro e 2 assistentes. Ele tem um árbitro, um assistente do lado direito, outro do lado esquerdo, e ainda tem mais um que corre do outro lado. Do outro, se o pênalti fosse no lado do oposto, não teria ninguém para marcar. Porque não tem ninguém correndo daquele lado. Então há uma inversão de valores no futebol brasileiro absurda, né? Ô Marcelo, para mim, você não teve nenhuma convicção. Você teve convicção para marcar, mas não teve personalidade para confirmar. Você marcou o pênalti, você é o árbitro da partida. Até onde eu sei, o árbitro é a autoridade máxima do jogo. A opinião que vem de fora deve vir até você e você deve fortalecer a sua opinião como apitador do jogo. Perdão, Marcelo, ontem você fracassou como árbitro de futebol, não mantendo a sua opinião. Para mim foi pênalti. O primeiro toque é do joelho do Ralf no jogador do Palmeiras e depois na bola, na minha opinião. E nessa minha visão, quero dizer para você o seguinte, como é que a opinião do quarto árbitro, ela prevalece sobre a opinião da autoridade máxima da partida? Bom, boa tarde, Pascoal. Eu volto a repetir. Como o próprio Adriano fala para mim, Marcelo, a decisão é sua, porque eu sou o árbitro. A decisão final é minha. Agora, como que eu, Marcelo, sabendo que eu posso ter me equivocado na minha decisão, porque o quarto árbitro tem uma visão lateral e, portanto, é a melhor visão da jogada, eu posso manter e cometer um erro, certo? Sendo arrogante, para poder manter a minha... Não, eu sou soberano, eu vou manter, sendo que eu tenho uma informação do colega que me garante que houve o toque na bola primeiro. Eu seria... Se fosse do outro lado, você não teria o colega para te passar a informação, Marcelo. Prevaleceria a sua opinião como apitador. Então, sim, eu ficaria com a minha decisão. Então, Marcelo, você é a autoridade máxima. Mas ninguém é você quem tem que decidir. Mas ninguém teria me passado uma informação. Porque lá a decisão, entendeu? Era única e exclusiva minha. Só iria passar uma decisão se alguém tivesse visto alguma coisa diferente. De lá, não teria como ele ver. Não teria. Se essa informação que chegou do Adriano, Oswaldo, se essa informação que chegou do Adriano fosse do assistente 1, Anderson José Moraes Coelho, falando para mim bola, eu teria ficado com a minha decisão, certo? Mas como nós fizemos um plano de trabalho, que o quarto árbitro estaria correndo na linha lateral, e eu sabendo disso, ele teria uma posição melhor do que a minha para ver a jogada lateralmente, eu não posso desconsiderar essa informação. Eu não posso, entendeu? Eu sou soberano e não quero saber de mais nada, então eu tiro todo mundo. Tiro o quarto árbitro, tiro o assistente, eu vou apitar o jogo sozinho. É uma equipe. Eu tenho que levar em consideração
a informação do meu colega, certo? Se ele não tem convicção de que tocou na bola, ele não iria se opinar. Se ele não opina, a decisão estaria equivocada. Ele teve personalidade para passar a informação, certo? E dizer, Marcelo, houve o toque na bola, certo? Para mim, canto, a decisão é sua. Claro que é decisão. Ele não pode falar assim, você tem que voltar ao pênalti. Ele não tem essa autoridade, mas ele tem como passar a informação para mim. E como ele é uma equipe, e eu confio no meu quarto árbitro, assim como eu confio nos meus assistentes, eu levei em consideração a sua informação. Nada mais justo. E eu estou com a consciência tranquila, porque a decisão foi o mais importante, foi acertada. Quando você olha essa imagem do ângulo que vocês têm da TV, que é a visão lateral, que é praticamente a mesma do quarto árbitro, e uma outra atrás do gol, que vem uma imagem, fica mais clara ainda. O que pode ter, o que ficou chato, o que me deixa chateado, foi a demora, foi toda essa confusão aí. Isso é que me deixa chateado, isso é que me deixa triste. Mas eu estou com a consciência limpa e tranquila que tomamos a decisão correta, certo? A demora é que cria todo esse problema aí, que vocês aí começam essa especulação. O Vitor Garcia mandou um Twitter que falou: ô Pascoal, tá reclamando do árbitro que desmarcou um pênalti que não existiu? Na nossa opinião, existiu Na visão dele. Na minha visão foi pênalti. Mano, na minha visão foi pênalti. Mano, faz tua pergunta pro Marcelo Aparecido Souza. Ô Marcelo, boa tarde, quem fala aqui é o Mano. Antes de mais nada, eu quero repetir o que eu disse há poucos minutos aqui, de que você teve personalidade sim, e teve culhão, inclusive, para mudar a sua decisão inicial. Assim? Mas é verdade, um estádio lotado, com mais de 40 mil pessoas, uma final de campeonato, o árbitro, muitas vezes aí, até por arrogância, ele marca alguma coisa e até por orgulho ele não volta atrás na sua decisão. Aconteceu isso naquele jogo entre Corinthians e Palmeiras na Arena Corinthians com o Thiago Peixoto, que acabou sendo orientado pelo quarto árbitro também de que ele havia expulsado o Gabriel de maneira incorreta, e o Thiago persistiu aí dando murro em ponta de faca, numa atitude extremamente arrogante por parte dele e preservando a expulsão do jogador do Corinthians de forma injusta. Então, nesse sentido, eu acho que você merece os parabéns. Com relação à discussão em si, eu acho que são dois tópicos. A primeira, foi pênalti ou não foi pênalti? No meu entendimento, eu sigo a sua ótica final de que existe o toque do Ralf na bola, depois aí, em consequência, o choque com o Dudu. Isso não caracteriza o pênalti. Eu entendo aí, como até coloquei como exemplo, um lance parecido do Sid Clay com o Keno, no qual acontece a mesma coisa e você também não marca. O segundo tópico, que eu acho que esse sim é o mais importante, é o fato da demora. Você vai se relembrar como um árbitro que daquele jogo entre Brasil e Peru, aquele jogo Brasil e Peru, em que o Brasil ele perde com um gol de mão da seleção peruana, e o árbitro ele demora em torno de 10 minutos também, Marcelo, para avaliar o que aconteceu. E nitidamente ele espera uma comunicação no ponto de algo ou de alguém que esteja vendo o jogo esperando o replay da jogada. Aquele jogo, salvo engano, foi nos Estados Unidos. Copa América, nos Estados Unidos. Foi nos Estados Unidos, Pascoal. E a TV americana, Marcelo, ela não mostra o replay, porque ela sabe que alguém estava esperando para instruir o árbitro do que aconteceu ou não. Nesse lance em si, eu acho que você deveria ter minimizado o tempo de discussão, já que você não estava ouvindo o que estavam te falando no ponto, você deveria ter agrupado a sua equipe de arbitragem com bandeiras, com quarto árbitro, com quinto árbitro, para que pudesse, de fato, minimizar esse tempo, porque cabe sim a margem para a interpretação de pessoas que estão entendendo que houve uma interferência. Ele falou que ele errou nisso. Não, mas é que tá, porque quando você demora muito para marcar algo, ele falou. Então, mas o principal erro dele foi esse. Mas ele falou. Por que você não fez isso, Marcelo? Mas aí que ele falou, porque você do árbitro. Marcelo, por que você não agrupou de vez, ao invés de tentar ficar ouvindo no ponto, a sua equipe de arbitragem, o seu quarteto ou o seu quinteto de arbitragem? Tem mais a parte 1 ou tem a parte 2? Vamos lá. Boa tarde, Mano. Boa tarde. Vamos primeiro explicar essa sua colocação. Se vocês tiverem todas as imagens, vocês vão ver que num determinado momento eu tento me afastar dos jogadores e eu chamo a minha equipe para o centro do campo de jogo. Olha lá, esse momento eu chamo. Só que os meus colegas, a minha equipe, eles não conseguem me ouvir, eles não conseguem me entender. Você entendeu? Eles não conseguem. Eu quero chamá-los e vamos fechar. Como eu disse anteriormente, até mesmo para o Zinho, que jogou em diversos países, é a nossa cultura. Em outros países, chega ali, o quarto árbitro entra, ninguém se aproxima, ele vem e fala, e isso é resolvido em questão de 1, 2 minutos.
certo? A grande falha minha, certo? Foi que eu cometi um equívoco e a demora para se reiniciar o jogo. A demora para se reiniciar o jogo. Eu tenho aqui a pressão dos jogadores do Corinthians na minha decisão, certo? Nesse tempo todo aí eu estou convicto, não recebi informação. Quando chega a informação do meu quarto árbitro, que eu consigo ouvir, é no momento que eu dou o cartão pro Balbuena e aí o pessoal do Corinthians dá uma espalhada. Aí eu consigo ouvir ele falar, canto. Aí eu, opa, tem alguma coisa errada. Peraí, quem é? Aí eu começo a procurar, certo? Aí eu começo a procurar. Aí de onde vem a informação? Quem me passou a informação, certo? Aqui, o Adriano já falou pro banco do Corinthians que ele vai me informar. Ali o Adriano, quando vocês veem o Adriano ali, olha lá, tá vendo? Ó? Aí ele chama a atenção. Eu tento falar, só olha lá, aí ele vem pra cá pra posicionar, olha lá, ele tenta, certo? Aí nesse momento, aí eu tô indo em direção a ele. Adriano, olha lá, o que é que tá acontecendo? Aí, ó, os jogadores... Aí o quinto árbitro vem aqui, Adriano, ele quer falar com você. Vai lá, Adriano, que ele quer falar com você. Em nenhum momento a gente teve a liberdade para conversar, certo? Apenas nossa, ou a equipe de arbitragem, certo? E assim, ó, como você disse anteriormente que já existiu alguns casos, aconteceu casos que o quarto árbitro informou o árbitro e o árbitro não mudou a sua decisão. E aí foi criticado por não ter mudado a sua decisão, certo? Ter morrido, pagar um preço muito alto por ter tido personalidade e manter a sua decisão. No meu caso, eu ouvi o meu companheiro, acreditei no que ele estava passando para mim, olhei nos olhos dele. Tá vendo? Nesse momento, aí, ó, olha só, aí começa a pressão dos jogadores do Palmeiras. Olha lá. A decisão é sua, aí ele sai. Entendeu? A demora, olha lá, aí eu vou ver o que está acontecendo com o Adriano, ó. Porque ele é pressionado. É isso que aconteceu. Ô Marcelo, o Flavinho vai te fazer uma pergunta. Não, antes de fazer a pergunta, eu queria dizer que eu estou absolutamente convencido pelo Marcelo de que ele fez a coisa certa. Eu acho que as explicações dele são muito pertinentes, fazem sentido. A dificuldade que os árbitros têm para trabalhar aqui no Brasil é muito grande. É um saco, para falar a verdade, ver o quanto o jogador enche o árbitro, fica ali gritando, botando o dedo no nariz, etc. O lance do pênalti, eu acho que é um lance que dá até para discutir. Mas como a arbitragem hoje é compartilhada, eu acho isso bom, porque não transforma o árbitro num ser de extrema, exato, autoridade e autoritarismo e tudo mais. O Mano lembra bem aquele caso do jogo do cara que expulsou o jogador errado lá no jogo do Corinthians. Thiago Duarte Peixoto. Lá no Itaquerão. Então, eu estou convencido, inclusive pela tranquilidade e pela coragem que o Marcelo está tendo de vir a público, de vir dar entrevista e explicar o que aconteceu. Acho que a demora é motivada realmente pelo inconformismo e pela falta de educação dos jogadores. Acho que isso é crônico no Brasil. E se existe essa figura do quarto árbitro que tem essa função também, eu não vejo mal nenhum em o árbitro corrigir o que pode ter sido um erro, né? Isso dito, eu queria te fazer a pergunta, Marcelo, a respeito do lance do Henrique, que está um pouco eclipsado, né, por esse pênalti aí, que é o lance da mão, né, do toque na mão. Se você poderia dizer por que não foi marcado o pênalti naquele lance ali, se é que deveria ser, né? Bom, boa tarde, Flávio. Boa tarde. Obrigado aí pelas palavras, certo? A questão do lance do toque, possível toque de mão na bola do Henrique, ela bate numa parte do seu corpo antes de tocar a mão. Ela resbala no seu peito, na sua barriga. Só na mão. É que essa câmera você não vai conseguir ver. A visão que o assistente tem, o assistente número 2, ó, quer ver? Aí ela vem, ó, tá vendo? Ela bate no pedaço do corpo dele e vai na mão. A orientação que nós temos é que quando essa mão, olha só a imagem, ó, aí ele vai passando. Na mão. Pega na barriga. Bate na barriga e depois toca.
Não dá pra ver se... Pode que dá. Não, tudo bem, o juiz passa na frente. Não vamos ficar discutindo foi, no não foi. Campo de jogo, tem no uma bandeirinha campo lá de pra jogo, no campo de jogo, o que eu e meu assistente viu, a mesma coisa. Há um toque, um resvalo na sua parte de qualquer parte do corpo. A orientação assim, se a bola bater em qualquer parte do corpo antes de tocar a mão, não é para ser marcada a penalidade ou toque. Na minha visão e na visão do meu assistente 2, ela bate, ela resvala numa parte do corpo do Henrique antes de tocar a mão. Por esse motivo, por essa... Nós não marcamos, tanto ele quanto eu, certo? Porque se ele entende que também tivesse tocado diretamente na mão, ele poderia apontar, ou mesmo eu. Então, Marcelo, a pergunta que ela Marcelo, toca na mão, mas ela toca antes de uma parte do corpo. Então, Marcelo, eu sou Sormani de novo. A pergunta que eu queria fazer era exatamente essa. Se não bate na barriga do Henrique, vai direto no braço, você teria marcado pênalti? Pênalti. Mostra onde é que bate mesmo, bate na barriga. Bate. Ela bate, ó, tanto mexe a camisa. A camisa dele mexe, lógico. Olha, mexe a camisa. Pois é evidente que bate, gente. Ô, Marcelo, pra gente encerrar, eu queria só fazer uma pergunta agora de cunho pessoal, cara. Como é que você ficou ontem? Você saiu do Allianz Parque quase mais de 3 horas depois, saiu quase 9h30, 20:10. Como é que é você ir pra casa? Você conseguiu dormir? Ou você sai na rua hoje? Você tá preocupado? Eu queria ouvir um pouco lá do pessoal, Marcelo. Bom, obrigado por essa pergunta, Benjamin, porque nós somos seres humanos, nós temos família, nós temos nosso trabalho e a vida tem que continuar, certo? Eu fiquei muito chateado, não tenha dúvida, a gente fazia uma grande arbitragem, tivemos um equívoco na partida que foi esse lance, que infelizmente aconteceu, e aí acabou gerando tudo isso, porque senão seria uma arbitragem muito boa. A arbitragem estava muito tranquila e ciente do que estava fazendo. O que aconteceu estragou o trabalho, estragou o que a gente busca, entendeu? O nosso treinamento, o dia a dia. Isso me deixou muito chateado. Mas a minha consciência, ela está tranquila. Eu estaria muito com a consciência pesada e triste se eu tivesse decidido um campeonato com um erro de arbitragem, certo? Se aqui, eu olhando as imagens agora e vendo que eu marquei o pênalti, que não tinha sido pênalti, eu pudesse ter mudado o resultado final da partida, eu estaria muito mais triste. Não estaria chateado, eu estaria triste. Eu estou com a minha consciência limpa, não estou com a minha consciência pesada. Essa é a posição. Estou chateado com o que aconteceu, estou realmente chateado. A gente fica realmente preocupado porque você lida com emoções, né? E as pessoas às vezes não agem através da razão, e sim por emoção. Mas a vida segue, eu preciso continuar trabalhando. Você conseguiu dormir, Marcelo? Você conseguiu dormir? Cara, vou falar para você, dormir. Mas claro que leva um tempo maior para a gente pegar no sono, até porque por causa do cansaço também, que o jogo exige físico e mental. Agora, quanta demora para sair do vestiário, é porque assim, vocês sempre nos cobram de que tem que constar tudo na súmula. Eu não poderia simplesmente ignorar esse fato. Então eu tinha que relatar esse fato, minuciosamente, o que tinha acontecido. Aquele helicóptero, Marcelo, o helicóptero que passou lá com o distintivo do Corinthians, você colocou na súmula também. Você conseguiu ver lá de baixo? Dá para ver o distintivo? Não. Inclusive na súmula tá que quando eu estava no vestiário, olá, na confecção da súmula, eu fui informado pelo 5º árbitro que uma aeronave, um helicóptero, havia sobrevoado o estádio com o símbolo do Esporte Clube do Corinthians. Você entendeu? Então tá na súmula. Se vocês quiserem buscar, a súmula tá lá, tá aberta, vocês podem ir buscar. Tá tudo colocado na súmula. Isso leva um tempo, porque a gente tem que cuidar de todos os relatos. A partida foi para os pênaltis,
tem que colocar que a partida foi no pênalti, que o resultado final da partida foi decidido pelo pênalti. Tem que colocar todos os envolvidos, cartão amarelo, tudo o que aconteceu na partida. Isso leva um tempo. Você teve que ir para casa escoltado com polícia, ô Marcelo? Olha, nós saímos do estádio escoltado, mas nós não fomos para casa escoltados. E hoje, se precisar ir no banco, pagar uma conta, dá para ir ou é melhor ficar em casa hoje? É melhor se resguardar, né, Benjamin? É melhor se resguardar, entendeu? Até por isso eu estou falando com vocês, para que vocês possam saber o que realmente aconteceu. Porque senão entra no campo da especulação. Um vai achar uma coisa, outro vai achar outra. Eu estou tentando esclarecer para vocês o que realmente aconteceu. Tudo o que aconteceu se encontra em súmula. Mas é papel, é frio. Eu falando com vocês, de repente vocês vão poder analisar, vão tirar as dúvidas e vão ver que realmente foi isso que aconteceu. Você mora em São Paulo mesmo, Marcelo? Oi? Você mora em São Paulo? Moro em São Paulo. Ô Marcelo, só com relação aí, para finalizar da minha parte, qual foi o comportamento da comissão de arbitragem da Federação Paulista, se você recebeu um telefonema de apoio, ou então alguma coisa do tipo, e se você vai apitar no Campeonato Brasileiro, porque parece que os árbitros que participarão do Campeonato Brasileiro realizarão o teste físico, acho que na sexta-feira agora. Você apita o Campeonato Brasileiro também? Então, mano, eu tive total apoio da comissão de árbitros, certo? A Federação Paulista de Futebol ontem soltou uma nota, entendeu? Sobre o que havia acontecido, inclusive colocando que a decisão foi correta, certo? A gente tem o total apoio da comissão. E sobre o teste físico, realmente é na sexta-feira o teste físico, e eu venho atuando no Campeonato Brasileiro. Inclusive, há alguns anos, quando o Zinho era auxiliar técnico do Jorginho, eu tive a oportunidade de fazer alguns jogos da equipe dele. E ele sabe da nossa qualidade, ele sabe do nosso trabalho, entendeu? Eu sei que ele se posicionou aí, que no momento ele viu que não foi pênalti, e ele concorda com a decisão, então, de que eu tomei a decisão correta. E que a visão dele era uma visão lateral que eu não tinha na hora do momento que eu decidi pela marcação. Bom, Marcelo, olha, queria agradecer muito a tua participação. Cara, você está aí, não está se negando a falar, explicar, está colocando sua cara a bater, deu sua versão, assumiu o erro que você teve, que na minha opinião, falei até antes de começar o programa, eu também achei, eu falei, o único erro foi ter demorado tanto, que na minha opinião o pênalti não foi. Mas eu achei que 8 minutos foi uma eternidade, talvez se tivesse sido mais rápido, hoje a polêmica não seria desse tamanho. Mas obrigado pela atenção com a gente aí, tá bom? Boa sorte aí e tudo de bom para você, Marcelo. Obrigado. Obrigado a vocês aí. Espero ter ajudado aí, entendeu? Esclarecer aí os fatos aí, tá bom? Com certeza. Obrigado, Marcelo. Valeu, Um grande Marcelo. abraço para você.